Paizinho querido, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor compartilhou conosco essa semana, esse mês, esse ano, na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o impulso maior de estarmos aqui é porque nós estamos cheios de gratidão. Nós viemos aqui para te adorar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa intenção aqui é te agradecer. Vamos abrir a Tua palavra mais uma vez e que o Senhor nos surpreenda pela manifestação do Teu Espírito. Senhor, abençoe a todos que são aqui dessa comunidade, abençoe aqueles que visitam essa comunidade, abençoe aqueles que pela primeira vez estão aqui, nos surpreenda, Senhor, e que nada seja mais importante do que a Tua palavra que vai ser transmitida agora. Eu me coloco nas Tuas mãos mais uma vez, que eu seja uma ferramenta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses. Filipenses. Durante os meses do segundo semestre desse ano, nós aqui, pelo menos tentamos ser bastante fiéis ao que nós planejamos, e uma das coisas que nós planejamos é que a cada mês nós tivéssemos temas e que abordássemos, não na tentativa de esgotá-los, mas na tentativa de dar mais informações importantes à igreja, naquilo que nós como líderes entendemos que eram assuntos mais relevantes para a nossa vida. E no mês de dezembro, o tema que nós estamos buscando trazer em destaque é o tema da volta de Jesus. E eu quero, com esses textos aqui que eu separei, eu quero chamar a atenção de vocês para esse tema, que é a volta de Jesus. Talvez numa perspectiva diferente, né? Mas o tema é a volta de Jesus. E não existe nada mais significativo para nós, ou não deveria existir nada mais significativo para nós do que o tema da volta de Jesus. Porque nesse tema se encerra toda a nossa esperança, todas as expectativas da nossa vida, tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, a expectativa da volta de Jesus. Eu contei uma vez para vocês aqui, né, que a nossa família passou por um momento difícil e o meu irmão perdeu o seu filho caçula. E sempre ele está sofrendo com isso, ele, a minha cunhada, a nossa família toda. E quando às vezes a gente, sem querer, acaba tocando nesse assunto e vem à tona as nossas lembranças, e a gente tem que enxugar algumas lágrimas, a gente olha um para o outro e a gente fala assim: mas está chegando o dia da gente encontrar de novo o Lucas. Ou qualquer outra dificuldade, ou qualquer outra coisa que possa vir a acontecer, ou até mesmo no momento de profunda alegria, a gente pensa assim: poxa, ainda é limitado, né? Imagine as coisas que Deus tem preparado para nós. Também nas coisas muito, muito boas, né? A gente lança a nossa expectativa para esse dia, o dia da volta de Jesus. Pode ter certeza absoluta, nós só existimos por conta da esperança. É você deitar e saber que você vai ter um outro dia, né? Para resolver alguma coisa, para encontrar aquela pessoa. Nós vivemos por conta dessa esperança.
A gente só precisa dar um tom especial a essa esperança que é a volta de Jesus. Porque se as vontades, os desejos que nos provocam para o outro dia, nas suas diferentes realizações, nos motivam, né? Imagine o que isso pode fazer em mim, dentro de mim, nas pessoas que estão ao meu redor, se eu for movido por isso. Imagine a capacidade que a gente tem, né, de renunciar coisas por conta de um outro convite, de uma outra proposta. Imagine se a gente colocar isso como motivo principal da nossa existência. Imagine como nós vamos potencializar o nosso desejo de servir a Cristo, de viver com Ele, de renunciar por Ele. Imagine quanto isso pode mudar a nossa história. Quando a gente diz assim, eu sou da comunidade da Novo Tempo, a gente quer dizer assim, a gente vive a expectativa de um novo tempo. A gente acredita que tem uma coisa maior e melhor do que essa que a gente vive aqui. Essa expressão, inimigos da cruz de Cristo, desperta o que na sua mente aí? Pensa um pouquinho. Inimigos da cruz de Cristo. Pensa um pouquinho nisso. Com certeza a gente tem várias formas de traduzir isso. E eu quero dizer para você que todas elas são verdadeiras. Todas elas são verdadeiras. Tudo que você pensou sobre isso é verdade. A gente sabe muito bem decifrar isso. Mas como é que Paulo, nessa carta de Filipenses, ele quer traduzir isso para mim e para você? Não o objeto a cruz, aquele madeiro, mas o significado daquilo na nossa vida. Hoje nós temos à nossa disposição, né, os recursos da tecnologia que nos favorecem na nossa comunicação, e a gente pode rapidamente transmitir alguma coisa para alguém em fração de segundos. Mas Paulo, ele tem uma necessidade aqui de escrever uma carta para alguém, ou para um grupo de pessoas. E ele se arvora aqui empolgado, ele vai também escrever uma outra carta na sequência dessa, imediatamente a essa aqui, a um outro grupo de pessoas que está lá em Colossos. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, foi fantástico, assim como o seu. E aí ele tomou para si o desejo de falar desse Jesus para todo mundo. Ele não media esforços para falar desse Jesus, aonde quer que ele ia, apesar de muitas coisas que ele passou a sofrer por conta disso, mas ele perseguia esse sonho de falar de Jesus para alguém. Eu quero abrir um parênteses aqui, e eu quero dizer que, por mais que nós, como comunidade aqui, tenhamos muitas ações, nada substitui o testemunho da sua vida. Nada. Porque nós nunca conseguiremos, como comunidade, ir na casa do seu vizinho, ou no seu colega de trabalho, ou seu amigo da escola. Ou daquela pessoa que se assenta com você numa condução, ou que dirige o Uber para você chegar num determinado lugar. Então, tem situações que só você vai resolver em nome de Jesus. Então, se proponha, no ano de 2022, que começa agora, se proponha a ser uma ferramenta poderosa de Jesus para a salvação de pessoas. Amém?
Faça esse propósito, por favor. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, vai demorar um pouco mais para Jesus o quê? Voltar. Eu fecho um parênteses. Verso 17 do capítulo 3 de Filipenses. Paulo já tinha passado lá, e essa turma aqui já havia aceitado Jesus, eles estão como nós. Mas alguma coisa acontece que demanda uma preocupação desse homem. E aí ele então se debruça para escrever essa carta aqui. E ele diz assim: irmãos, isso aqui é uma conversa muito íntima, né? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, fazem parte da nossa turma. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, não é a primeira vez que a gente bate esse papo, que eu escrevo isso para você, que eu falo isso para você do fundo do meu coração. Paulo está dizendo isso. Repetidas vezes. Estou preocupado. E vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Se o apóstolo Paulo fosse melancólico como eu, até dá para entender isso rápido, mas não era. Era um fleumático, um sanguíneo, um colérico ao extremo. E agora eu digo isso até chorando, dessa turma. São inimigos da cruz de Cristo. Verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. E aí ele quer traduzir isso de forma que seja muito relevante para aquelas pessoas. Visto que só se preocupam com as coisas o quê? Terrenas. Então ele está dizendo o seguinte, que tem gente que passou a ser classificada como inimigas da cruz de Cristo, gente da comunidade, os irmãos, que repetidas vezes ele tinha já conversado, e agora diz chorando, que parece que o caminho dessas pessoas está sendo dirigido para a perdição, porque só se preocupa com as coisas o quê? Terrenas. Queridos, tem algum problema a gente se preocupar com as coisas terrenas? Hein, sim ou não? Tem algum problema a gente se preocupar com as coisas terrenas? Não, absolutamente não. A gente precisa cuidar da gente. A gente precisa se empenhar. A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar das pessoas que estão conosco, cuidar do templo. A gente precisa cuidar das coisas terrenas. Isso até é um bom testemunho. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Há um volume de coisas que tomou conta dessas pessoas, de tal forma que elas estão concentradas exclusivamente nas realizações das coisas que acontecem aqui. E para tentar
justificar o seu argumento àquelas pessoas, aparece aí o verso 20, quando ele diz assim: pois a nossa pátria está no céu, não é aqui. De onde também nós aguardamos o quê? O Salvador. O que significa também aguardamos? Porque havia uma expectativa na vida deles para a chegada, a segunda vez, de Cristo Jesus. Então, se você fala assim, está fora do contexto, não está. Não é para um público muito familiar, você está errado. É para a família, é para nós, é para aqueles que não é aqui um grupo de pessoas que ignorava tudo aquilo que Paulo pregava pelo testemunho da sua vida depois que ele havia se encontrado com Jesus. Não. Repetidas vezes. Então foi uma vez, duas vezes, três vezes. Ei, para, por favor, escuta, coloque em prática, por favor. Porque a nossa pátria é celestial e a gente aguarda de lá a chegada do nosso Salvador. Jesus vai voltar. Mas tem alguém que se torna inimigo da cruz de Cristo porque só se preocupa com as coisas terrenas. Verso 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pode continuar pedindo, mas não sejam ansiosos. Pelas orações, pela súplica, com ações de graças. Vamos continuar, isso faz parte da vida. Como que Jesus diria isso? Olhai os lírios olhai as aves Você lembra disso? Paulo disse, repete o conceito de Jesus. Eu vou cuidar. E como se não bastasse de cuidar disso aqui para você, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. No verso 2 do capítulo 4, ele diz assim, eu rogo. Você sabe o que é um rogo? Algumas expressões aqui muito significativas nessa carta, repetidas vezes, até chorando. E eu rogo, é um pedido com todas as forças. Evódia, assinte-que. Pensem, coloca a cabeça de vocês para funcionar, pensem no Senhor. Queridos, Paulo, nesse mesmo ritmo, nesse mesmo embalo aqui, ele agora quer escrever uma outra carta para um outro grupo de pessoas. É a carta de Colossenses. Para que fique claro isso, olha o verso 2 do capítulo 1. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram aonde? Em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de quem? De nosso Pai. Irmãos, família. Paulo está preocupado com a família, com os irmãos. E aí, qual é a perspectiva dele? Santos e fiéis. Eu sei que a gente tem problema, eu também tenho problema. Ele não está se colocando num lugar à parte, porque ele já havia declarado numa outra ocasião, para que todo mundo soubesse, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu detesto, isso eu faço. Mas quem me livrará do corpo dessa morte? Ele responde no verso 1 do capítulo 8 de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus.
Então é o seguinte, sou pecador, eu sei que vocês sabem, estou escrevendo isso para vocês, declarando o meu amor, a minha preocupação, a minha esperança. Vamos juntos, gente, em Cristo. Tem hora que a gente vacila, tem hora que a gente cai. Ei, calma, mas não deixe isso fazer com que alguém seja capaz de dizer que você se tornou inimigo de Cristo, da cruz de Cristo, do significado pleno daquilo que Ele fez em amor, o seu desprendimento para salvar a gente. Então acredita nisso. Eu rogo para você, por favor, vamos lá. No capítulo 2 dessa carta de Colossos, a Colossos, verso 1 do capítulo 2. Gostaria, pois, que você soubesse quão grande luta venho mantendo por vós. Vírgula. Pelos laudicenses e por quantos não me viram ainda. Eu vou ver, quero encontrar esse povo, eu quero lutar por aqueles que eu ainda nem conheço, mas eu quero falar de Jesus para essas pessoas. Mas olha, ei, queridos de Colossos e os de Laodiceia, vocês percebem que no corpo dessa carta, ele também tem uma preocupação com o pessoal que está lá em Laodiceia? Tem ou não tem uma preocupação? Tem um outro personagem bíblico que foi usado por Deus para trazer para nós algumas informações a mais sobre Laodiceia. Os irmãos de Laodiceia. Quem foi? Quem se lembra? Capítulo 3 de Apocalipse. Quem foi? João. Você se lembra do verso 11? Eis que estou à porta aí. Referindo-se a quem? Laodiceia. Quando a gente lê isso aqui, a gente tem o pano de fundo, né? Dessa situação aqui de Laodiceia. Você sabe que nós, pelo argumento bíblico, fazemos parte de um movimento profético. As igrejas cristãs fazem parte de um movimento profético. Sim ou não? Sim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é um movimento profético. Quando Pedro estava lá cheio do Espírito Santo, o pessoal falando, está embriagado. Não está embriagado coisa nenhuma. O que acontece aqui para que se cumpram as palavras do profeta Elias, que nos últimos dias, jovens como eu, adultos como eu, crianças como eu, cheios do Espírito Santo, estariam falando como nunca falaram. Você lembra disso? Então, nós fazemos parte de um movimento profético, que didaticamente é revelado para mim e para você no contexto do livro de Apocalipse. E aí, através daquelas cartas que foram escritas às igrejas, a história está sendo ali pontuada. E quando chega o ano de 1798, depois 1844, nós nos encontramos no tempo do fim, tempo esse definido na carta à igreja carta da igreja tá certo, mas a carta da igreja de Laodiceia, aí volta a fita, definida na carta da igreja Aí, Rafa, sabe tudo.
na carta à igreja de Laodiceia, certo? Ei, a carta de Laodiceia é uma carta que diz assim: porque não és frio e também não és o quê? Quente. Você é o quê? Morno. Aconselho-te. Te dou um conselho. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Deixa eu entrar, por favor. Você consegue ver nas entrelinhas do relato bíblico o amor veemente de um pai que está preocupado com os seus filhos, que se revela, que se manifesta aqui no texto, quando Paulo diz assim: por favor, no capítulo 4 de Colossenses, capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 16 de Colossenses. E uma vez lida esta epístola, esta carta, chegou lá em Colossos, eles estão lendo a carta, está terminando a carta, aí no final da carta, Paulo diz assim: por favor, uma vez que essa carta foi lida aí, providenciai, dá o teu jeito, por favor, faz o que você puder, providenciai, porque seja também lida na igreja de onde? Laodiceia. O que significa Laodiceia? A palavra Laodiceia tem um significado. O que significa Laodiceia? O que significa? O que significa Laodiceia? Certo, Rafa. Muito boa. Rapaz, você é muito inteligente. Mas foi porque sua mãe te educou. Tá bom. Essa parte vocês editam. E o Maurício me falou ontem assim: vai ter alguma surpresa? Eu falei que não. Mas isso não estava combinado, não. Providenciai que a carta seja lida também lá para o povo que está vivendo o tempo do juízo. Que tenha um juízo. Então, se você diz assim: isso aí não tem nada a ver comigo, tem a ver tudo comigo. Tem a ver tudo com você. Ontem à noite a gente estava com uma reunião com os anciãos aqui da igreja. E uma coisa que eu disse lá, eu vou dizer para vocês: existe um problema muito grande acontecendo. A gente está perdendo a nossa visão profética. Nada do que acontece só não vai fazer sentido para quem não tem essa perspectiva, porque já estava escrito. Então, providenciar que seja lida lá. Está sendo lida. Chegou. O papo aqui é nosso, é nós. No capítulo 2 de Colossenses, num outro momento marcante desse encontro aqui,
Maurício. Eu vou ler de novo o verso 1, tá? Do capítulo 2. Eu gostaria, pois que você soubesse com grande luta venho mantendo por vós. Pelos que vivi no tempo do juízo, e por quantos não me viram face a face. Verso 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles, assim como nós, tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para que eles possam, como nós, aqueles que eu ainda não vi face a face, aqueles que ainda não foram alcançados, para que eles possam compreender plenamente o mistério de Deus que nós já conhecemos, que é Cristo Jesus. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, tudo está em Cristo. Sabe por que eu escrevo isso para vocês? Ele diz aqui, sabe por que eu digo isso para vocês? Para que ninguém, absolutamente ninguém, vos engane com seus raciocínios falazes. Eu estou olhando ali para ver se a tradução dali, o verso 3. Olha ali, está assim, ó, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aí no finalzinho, verso 4, coloca o verso 4. É a mesma tradução que a minha. Alguém tem uma tradução diferente aí, desse verso? Alguém que está com a Bíblia aberta? Miriam, fala, qual que é? Raciocínios falados. Outra tradução, tem uma outra tradução. Argumentos que só parecem convenientes. Vocês estão percebendo que há essa tentativa de traduzir isso melhor para mim e para você? Mas tem uma outra tradução também, que fala assim, persuasão. A palavra persuasão. Ok. Gente, raciocínios falazes. Tem aqui, Cláudio, como que é? Lê aí. Digo isto para palavras persuasivas. Essa é a que eu mais gosto. Palavras persuasivas. 10. Esse pessoal é muito bom. Deus abençoe. Palavras persuasivas. Eu gosto muito dessa tradução aí. Por quê? Porque ela me alcança de uma forma muito mais intensa. Se tem uma coisa que acontece todo dia e toda hora, na minha vida e na sua vida, é alguém querendo me persuadir. Se você vai e liga a TV, acontecem as propagandas. O que são as propagandas? Tentativas de persuadir você. Aí você anda pela rua, você vê o outdoor, tentativa de persuadir. Você passa pela rua ali, ó, governador, agora na época do Natal só faltam te pegar e te jogar para dentro da loja. Todo mundo querendo te persuadir. As lojas de conveniência, os restaurantes, tentando te persuadir, e quando aparece aquela palavra ali assim, promoção, é verdade. A gente não aguenta. A gente vai hipnotizado, persuadido. Aquela
moça ou aquela mulher com aquela determinada roupa quer te persuadir. Aquele homem querendo te persuadir. Covardemente, Satanás, ele se infiltra nessas situações querendo persuadir a gente. Quem não foi persuadido em algum momento, que atire a primeira pedra. É, Miguel. É, Miguel. Você acaba de ser persuadido. Por isso você levantou a mão. Gente, verso 6, olha o que ele diz no capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai o quê? Nele, e recebemos Cristo Jesus. Nele o quê? Verso 7, nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, e vamos crescer em ações de graça. Porque radicados em Cristo, árvore grande, com raiz curta, o que acontece, gente? Cai. E essa semana andou caindo árvore por aí. Novidade, raiz curta. Como que Jesus disse isso aqui? Ei, cuidado para você não edificar a sua casa sobre o quê? A areia, porque senão ela vai o quê? Cair. Então edifique sobre a rocha. Igreja, raiz profunda. O vento vai soprar, você vai balançar, vai vergar até, mas você não vai quebrar em nome de Jesus, porque nós fomos radicados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados na fé, como nós fomos instruídos. Não vos deixe enganar, cuidado, ele diz o verso 8, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do que é verde, amarelo, azul e branco, e não segundo Cristo Jesus. É a mesma coisa que ele falou lá para a igreja em Filipenses. Verso 8 do capítulo 4. Verso 8 do capítulo 4 de Filipenses. Finalmente, assim a gente chega ao fim. Finalmente, irmãos, é para nós. Tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, vamos embora, tudo que é respeitável, vamos embora, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, vamos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, vamos embora. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, por favor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto que praticai, e o Deus da paz, igreja, será conosco em nome de Jesus. Isso é matemática divina, isso é segredo do sucesso. Querida igreja, sabe como a gente pode equacionar isso? Pensa agora na balança e do quanto você investiu nas coisas terrenas. Quanto tempo nós gastamos, quantos recursos, quanta atenção, quanta dedicação nós oferecemos às coisas terrenas. Pesou na balança. Agora coloca do outro lado aquilo que foi o seu investimento esse ano nas coisas do céu. O tempo que você gastou,
o tempo que você compartilhou, o tempo que você orou, o tempo que você gastou lendo esse livro aqui, o tempo que... investimento. Sabe quanto custa uma lição da escola sabatina? R$9. R$9 para você usar por 3 meses. Por favor, invista. E aí o Deus da paz vai colar comigo aqui, porque eu estou colado com Ele. Os filhos também. Compra a lição dos filhos. E o Deus da paz será conosco. E onde nós vamos chegar, gente? Na pátria o quê? Celestial. Vamos embora? Vamos, igreja? Vamos junto? Vamos chegar junto em nome de Jesus? Amém, Miguel? Vem cá, Miguel. Vamos fazer oração junto aqui. Vem cá. Vem cá comigo, cara. Vai me fazer passar por essa? Vou ter que editar essa fita? Tá bom, Miguel. Vai, vem, Manu. Então não me deixa aqui sozinho. Sozinho. Arthur. O Arthur vem também. Cadê Arthur? Vem, querida. Estou aqui também. Abraça aí essa pessoa querida que está pertinho de você, porque é assim que a gente vai chegar lá no céu. Abraça. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado porque hoje nós recebemos uma carta do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Obrigado porque repetidas vezes o Senhor já veio falar ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor não se cansa de nos chamar a atenção para o teu amor, para a tua graça, para a tua misericórdia. Ó Deus, nós entendemos, Senhor, e é verdade, nós temos sido persuadidos a viver uma vida diferente, Senhor, do que é a tua proposta. Mas obrigado porque aqui estamos nós, te dizendo que finalmente tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, é isso, Senhor, que vai ocupar a nossa mente e o nosso coração, porque nós queremos que o Deus da paz, Ele siga conosco. Senhor, nós nos antecipamos ao dia 24, quando todas as pessoas estarão comemorando o Natal. Nós queremos, Senhor, nos fazer presente para o Senhor. Toma o nosso coração, toma a nossa vida, toma a nossa família, nos abrace, Senhor, nos perdoe, e que possamos, com muita alegria, poder dizer que o nosso maior interesse se encontra nas coisas celestiais, e para lá nós vamos porque aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as nossas raízes sejam profundas, radicados e edificados em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. É o que nós te pedimos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Feliz Natal para todos.